Olá amigos, vamos à nossa videoanálise das ações que destaco após o pregão desta quarta-feira, dia 7 de agosto, começando aqui pela BTOW3, apresentou uma alta de 7,14% no pregão de hoje, rompendo ali a resistência em torno de R$ 12,17, esse topo aqui, e também a outra resistência que ela chegou a superar, oscilar acima, foi de 12,49, a máxima desse movimento aqui, que iniciou uma forte queda na ação e agora ele replicou totalmente aqui para cima, a gente vê bem pelo gráfico semanal, já são várias semanas de subida, logo, para mim essa correção não foi suficiente para entrar comprando a BTOW3, em termos de próxima resistência importante que ela ainda poderia bater R$ 13,00 e entrar comprando o ativo a partir do ponto que ele se encontra na superação dessa máxima com 12% aqui mais ou menos de stop, botando stop na mínima, o objetivo vai ficar lá para R$ 14,00, numa relação risco-ganho 1 para 1, enfim. Como a perspectiva, como já tem um movimento de alta forte no semanal e esse movimento não me traz uma perspectiva tão forte ainda de continuar subindo sem gerar alguma correção, alguma lateralização aqui do preço, eu não entraria comprando esse rompimento. No máximo, tentaria ali alguma operação de day trade aí nos próximos pregões na ponta compradora. E sendo um pouco mais agressivo, começaria a monitorar a perda de força dessa tendência de alta atual de curto prazo da BTOW3, trazendo uma chance de buscar uma operação de venda de curtíssimo prazo. Olhando agora para a CROT3, a CROT3 no pregão de hoje apresentou uma forte queda de 2,76%, a STC3 também teve uma queda um pouco maior, a EDU3 da mesma forma, são ativos do setor de educação, educacional, e ativos que já tinham um número bom de semanas numa movimentação para cima e que começaram a perder força na região do topo anterior, sendo que a STC3 chegou até a superar esse topo anterior e está devolvendo essa superação. A CROT3, a EDU3, perdeu aqui a mínima da semana passada, quebrou a sequência do movimento de alta, iniciou um movimento de baixa, isso aqui está sendo comum nos ativos agora, iniciando um movimento de baixa no gráfico semanal. E para mim essa tendência dela, apesar de não ter perdido a mínima aqui desse fundo em R$ 29,88, a tendência dela já não é mais de alta para mim, ou seja, não teria mais interesse de tentar pegar aqui um fundo ascendente, porque para mim essa tendência já seria mais para uma indefinição. Ao meu ver, ela tenderia a fazer um topo mais baixo, numa expectativa mais positiva, um topo mais baixo que o topo anterior, e até mesmo podendo perder esse suporte aqui em R$ 29,88. Então, apesar da forte queda que ela vem tendo aqui nesses últimos 3 pregões, não tentaria buscar compra aí de curtíssimo prazo na ação. A Ecor3, forte candle de baixa, 2% de queda, perdeu o suporte anterior, estabeleceu então aqui, a gente pode ver que estabeleceu aqui a formação de algo semelhante a um topo duplo, e consequentemente anulando sua tendência de alta, iniciando uma tendência de baixa de curto prazo, iniciando também um movimento de baixa no gráfico semanal, depois de ter batido numa região extremamente importante em termos de resistência. Então está numa tendência de baixa de médio prazo, início do movimento de baixa no gráfico semanal, início de uma tendência de baixa no gráfico diário curto prazo. Só que ela já vem de um movimento de baixa. Como a gente não faz venda de rompimento, principalmente quando já vem de um movimento de baixa, o que eu aguardaria nesse ativo é algum recuo para tentar uma venda ali de um início de um próximo movimento de queda. Porque aqui já ficaria, o stop teria que ficar aqui acima da máxima desse candle, ficaria um stop ali se eu vendo a perda dessa mínima, um stop em torno de 3%. E aí, para trazer uma relação risco-ganho mais favorável, ela teria que buscar lá em torno de R$ 14,00 para trazer uma relação risco-ganho pelo menos de 3 vezes o tamanho do stop da operação. A CCRO3 está algo parecida, é do mesmo setor, caiu aí 2,16%, só que já está andando um pouco mais para baixo do que a Ecor3. Já vem também fazendo um movimento de baixa, iniciou um movimento de baixa no semanal, está em tendência de baixa de médio prazo e abre a chance aí de dar uma freada nessa queda, já com o movimento de baixa dela no diário, para fazer um repique aqui nessa região R$17, já é um ponto onde tende a entrar uma pressão compradora na minha avaliação. Não me interessaria muito para venda já nesse primeiro momento, apesar das tendências alinhadas para baixo, mas enfim, um repique seria algo mais interessante para se avaliar
uma venda nesses papéis, venda de curtíssimo prazo, também chamada de swing trade. E por último, Ross Residencial. Ross Residencial é outra que já vem de um movimento de baixa forte no gráfico diário. No semanal já tem uma semana a mais de movimentação para baixo, perdeu a mínima da semana do fundo anterior, é uma ação totalmente alinhada para baixo, longo prazo, médio prazo, curto prazo, tudo em tendência de baixa, chance de gerar repique aqui no curtíssimo prazo, mas tentar comprar contra a tendência, risco muito alto, ou seja, por mais que tenha uma chance de repique aqui de alta, ou de uma correção no tempo, uma movimentação mais lateral do preço, a chance de comprar esse ativo contra a tendência, para mim eu descartaria, porque é um risco muito mais alto, no máximo pensar em day trade na ponta compradora. E para operar a favor de todas as tendências, aguardaria uma correção no mínimo aqui de uns 4 a 5 pregões no preço dessa ação, seja no movimento lateral ou no movimento mais forte para cima, para avaliar essa venda, assim como foi comentado em cima de Ecor 3 e CCRO3. Então é isso, amigos, um grande abraço a todos e até a nossa próxima videoanálise.